Eu sou Paulo Nogueira Batista e eu quero hoje fazer um comentário breve para vocês sobre um tema de importância fundamental na economia, que é a situação do setor externo da economia brasileira e, em especial, a pergunta sobre se há risco ou não do Brasil efetivamente quebrar. Eu diria que esse risco existe. O Brasil perdeu um volume considerável de reservas desde meados do ano passado, perdeu cerca de 50 bilhões de dólares e sofreu também uma forte depreciação cambial, apesar de ter usado reservas em escala considerável. Então o risco existe. A perda de reservas não decorre da conta corrente do balanço de pagamentos. Com a recessão de 2020, a demanda por importações vai entrar em colapso e não vai haver uma melhora substancial das contas externas correntes. O problema está do lado da conta de capitais. E já antes da crise do coronavírus, o Brasil vinha sofrendo uma saída líquida de capitais por duas razões, basicamente. Primeiro, porque estabeleceu-se uma perda de confiança crescente, o risco país aumentou mesmo antes da crise do coronavírus, percepção de que o governo estava desorganizado, politicamente fraco, despreparado, que se acentuou, essa percepção se acentuou evidentemente com a crise do coronavírus, mas já vinha de antes, e também por causa da decisão correta do Banco Central de reduzir a taxa Selic, estreitando o diferencial entre juros internos e externos e tornando o Brasil, o real, uma moeda menos atraente do ponto de vista do investidor externo, na comparação com outros possíveis destinos, né? O que fazer diante dessa situação? O Banco Central, o governo tem instrumentos. Um deles é o elevado nível de reservas acumulado no período Lula e Dilma, que nos protege e nos torna mais fortes para enfrentar a turbulência externa do que seríamos se tivéssemos reservas baixas, como tem a Turquia, por exemplo, ou a Argentina também, né? Então, a posição brasileira, desse ponto de vista, sempre foi mais forte. Desde 2006 tem sido mais forte, né? O Banco Central tem atuado corretamente, a meu ver, permitindo a depreciação cambial. Se ele fosse tentar evitar a depreciação na medida em que tem ocorrido, ele teria que ter usado muito mais reservas, o que seria muito perigoso. Ele faz bem, tanto mais que a depreciação tem aspectos positivos. Ela favorece as exportações, favorece os setores que concorrem com importações, porque estimula as exportações e desestimula importações. Portanto, ela favorece o equilíbrio da conta corrente do balanço de pagamentos e ela também afeta positivamente as contas públicas, fato que às vezes é esquecido. O setor público brasileiro é credor líquido em moeda estrangeira, ele tem ativos em moeda estrangeira muito superiores aos seus passivos em moeda estrangeira ou indexados à taxa de câmbio. Então ele ganha com a depreciação cambial. E o efeito da depreciação sobre a inflação não é importante na atual conjuntura, com a economia em queda livre em 2020. O risco é de deflação, a inflação já está abaixo do piso da meta de inflação do Banco Central. Então não há o temível, o repasse de câmbio para preços que pode ser temível em certas circunstâncias, não é hoje, né? Então o Banco Central tem que atuar com cuidado. Pode permitir uma certa depreciação? Pode, desde que a depreciação não fuja do controle, não se torne uma depreciação em espiral que se autoalimente e desestabiliza a economia. Não estamos ainda nesse ponto e o Banco Central tem poder de fogo, pode inclusive intervir no mercado de câmbio em determinados momentos, não vendendo reservas no mercado à vista para evitar a depreciação do real, mas usando um outro instrumento que é o derivativo, a venda de swaps cambiais, que equivalem a vender dólar futuro e a alimentar eventual demanda por hedge no mercado, né? Então há instrumentos. O problema é basicamente de falta de confiança. O Brasil crescentemente é visto como um país à deriva, um país desgovernado. Essa é uma realidade cada vez mais percebida não só no Brasil, mas no mundo. E isso desestimula aplicações no Brasil, reforçado esse movimento de saída pela queda do diferencial de juros que antes era tão alto, né? Então o risco é grande. O Brasil à deriva pode ser levado a uma situação em que tem que voltar a praticar controles cambiais, controles de capital, para evitar uma perda de reservas muito pronunciada que deixe o país à míngua em termos de posição líquida em moeda estrangeira. Isso já aconteceu com o Brasil antes e seria importante que não acontecesse de novo, né? Todos esses temas são muito complexos, eu estou abordando de maneira bastante especial. Quem quiser saber mais do que eu penso sobre temas econômicos e políticos brasileiros, eu peço que visitem o meu canal no YouTube, que é youtube.nogueirabatista.com.br, ou a minha página na internet, que é www.nogueirabatista.com.br.
Até logo e até a próxima.